Olá, estamos de volta ao nosso encontro semanal com o programa Vídeo Popular 30 anos depois. A nossa conversa hoje é com Daniel Fagundes, membro do Núcleo de Comunicação Alternativa que distribui e produz vídeos sociais. É importante observar que Daniel não foi participante da BVP e nem teria idade para isso, mas ele é um ótimo exemplo da influência que a BVP teve e tem sobre os mais jovens. Veja como ele descobriu o audiovisual e como foi o seu primeiro contato com a BVP. A gente resolveu formar o grupo por uma ansiedade de gritar algumas coisas que a gente achava que tinha pouco espaço na mídia convencional e por ter feito parte de alguns cursos de formação em algumas ONGs que deram a possibilidade da gente conhecer um pouco desse universo audiovisual, né? E aí, a partir do momento que a gente começou a fazer as nossas próprias produções, a gente começou a perceber que a gente tinha ali uma ferramenta potente para falar das coisas que a gente achava importante. Nesse movimento de produzir, a gente começou a entender como que o audiovisual se formava. E a partir disso, a gente começou a ver também que era importante exibir e distribuir também os filmes, né? Porque na maioria das vezes, e esse foi um pouco do processo das ONGs pelas quais a gente passou em curso de formação e de muitos outros coletivos que se formaram nessa época, né, em 2000, 2005, que era justamente de fazer uma oficina, você produzia o seu vídeo, mas não tinha onde exibir. E se exibia uma vez, era uma exibição única em algum espaço aberto, e depois você não tinha mais como pegar aquele vídeo emprestado, assistir de uma outra, mostrar para outras pessoas. Foi dentro desse curso de formação que a gente fez nessa ONG que a gente teve contato pela primeira vez com o acervo da BVP, né? A gente estava fazendo uma limpeza lá num dos porões e achou no porão uma série de fitas. E a gente, por um acaso, descobriu que aquela série de fitas era o acervo da BVP, né? Que pela primeira vez estava sendo recuperado ali, estava sendo encontrado depois de um tempo. Porque tinha sido deixado lá e a própria galera, como foi acabando a própria BVP, o coletivo de ex-integrantes colocou lá meio que para o acervo não desaparecer, mas também depois não tinha como dar uma sequência no uso e na distribuição das fitas. E aí a gente já tinha essa vontade, né, percebendo que era importante não só produzir, a gente começou a ter essa vontade também de distribuir, de montar um acervo, né, porque a gente reparava que na maioria das vezes, tanto nós como outros realizadores independentes que a gente conhecia, tinha uma certa deficiência ainda no processo do fazer, porque tinha pouco repertório. E aí esse processo da BVP foi fundamental, porque a gente começou nesse processo de recuperar as fitas a assistir todo esse material, né? E assistindo esse material a gente começou a ver coisas maravilhosas, né? Que isso que a gente estava fazendo ali naquele momento, de produzir alguns vídeos falando da nossa realidade, tendo contato com os movimentos populares, com os movimentos de cultura da região e filmando e registrando isso, já era feito desde a década de 80, né? Então foi um passo importante para a gente perceber de que maneira a gente podia continuar atuando com o nosso trabalho. E aí dentro disso a gente montou o nosso próprio acervo com excedente dessa recuperação desse material, né, da BVP. Conforme a gente foi separando e assistindo, a gente foi vendo, essa fita está duplicada. Aí uma parte desse acervo duplicado ficou com a gente. E a partir disso a gente somou a essas fitas o acervo que a gente já tinha desses outros coletivos, né, que a gente foi conhecendo nesse processo de andar pelos cineclubes, de andar pela cidade conhecendo esses novos produtores de audiovisual, principalmente nas periferias. E a gente juntou esse acervo e montou num espaço físico. A nossa ideia não era simplesmente ter um acervo físico e, sabe, meio blockbuster, deixa sua fita aqui. Sabe? Era um processo de formação de público mesmo que a gente imaginava. Então, a gente recomendava alguns vídeos e esperava o retorno das pessoas que vinham pegar as fitas emprestadas. Uma coisa interessante é que o acervo da BVP era alugado por pessoas interessadas em questões sociais. Mas vamos saber quem eram essas pessoas. O público maior que pegava era principalmente o público da comunidade onde a gente tinha sede, né? No caso, na Cidade de Dutra, no Jardim São Luís e depois no Parque Santo Antônio, né?
Mas tinha umas coisas bem interessantes, assim, porque a gente, quando abriu, imaginou que quem ia usar mais eram os professores da região, ou os próprios... a molecada mais jovem do bairro, que no período que a gente ficava aberto, que era período comercial, horário comercial, que estava mais ociosa lá e que teria tempo para ver. Mas era engraçado, a maioria das vezes, tipo, os pais iam lá pegar vídeos, os avós. Os vídeos da BVP eram uma coisa interessante no acervo, né? Porque a gente ficava muito assistindo lá dentro da videoteca. Então, às vezes, as pessoas iam lá para pegar um vídeo emprestado, ou a própria molecada da região, que às vezes nem ia pegar o vídeo emprestado, mas gostava de ficar lá conversando com a gente. E quando chegava, a gente estava assistindo um vídeo, sentava e ficava lá. De repente, virava uma sessão dentro da sala, né? Que a gente tinha uma TV, tinha uma tela também, às vezes, que a gente baixava e ficava fazendo projeção dentro da videoteca mesmo, para um grupo mais restrito. E o acervo da BVP começou a ser mais locado principalmente por esse exercício, né? Porque como a maioria do acervo era em DVD e só esses vídeos da BVP que eram em VHS, poucas pessoas emprestavam por conta do fato de não ter o VHS em casa. Mas aí acabou virando uma cultura das pessoas que queriam conhecer irem para assistir lá mesmo. Então, sentavam lá no VHS e começavam a assistir lá junto com a gente, né? Vamos ver agora Divas Negras do Cinema Brasileiro, um documentário do acervo da BVP que traz mulheres negras como protagonistas, narrando suas carreiras e lutas no mercado artístico brasileiro. Eu pensava em ser grande. Eu sabia que eu seria grande de qualquer maneira. Havia duas forças muito marcantes em mim. Uma era intelectual, que sempre quis se manifestar, a tal ponto que eu cheguei a fazer um vestibular para Sociologia Política na Unicamp. E comecei o curso, mas achei depois que era realmente um saco, um aluguel muito grande. E mais do que isso, eu achei que o espaço que me seria oferecido depois da formação universitária do tal canudinho seria muito restrito. Quer dizer, eu já sabia que precisava de um palco maior do que uma mesa e um microfone, ou até um tablado para dar as minhas aulinhas. Então, quando eu descobri a arte, que foi nessa época dos 14 anos, eu percebi que esse realmente era o meu espaço de manifestação. Eu ainda não consegui todo o espaço físico, geográfico que eu quero, porque eu quero o universo todo, eu mereço o universo todo. Mas isso é um caminho que eu tenho que construir, que eu estou construindo. Agora... Eu pretendia realmente, eu tinha como objetivo ser escritora. Desde criança eu tinha um monte de poesias, historinhas assim que eu escrevia. Desde a escola primária eu passava uma parte do tempo assim escrevendo coisas, né? E o meu sonho era ser escritora. Mas o Abdias, na época ele estava o Teatro Movimento estava em plena atividade, né? E ele insistia para que eu seguisse essa carreira de atriz. Eu não queria, eu tinha horror. Para ele que não tinha nada a ver com atriz, meu sonho era ser escritora. E dava os maiores chiliques dentro de casa. Eu gritava, não! Assim, bem dramática. Então ele disse, tá vendo como você tem a vida artística, assim, com você, não sei o quê? E ele acabou me convencendo, né? E eu estreiei num espetáculo que ele fez, que se titulava Rapsódia Negra, né? Eu estreiei dançando com a Mercedes Batista e recitando o Navio Negreiro de Castro Alves, entre outras coisas que vão pôr no espetáculo, né? E depois eu acho que gostei. Gostei realmente. E é como se diz realmente, né? Teatro é uma cachaça. E pisar as tábuas, assim como se fala no teatro, uma coisa muito séria, e a gente acaba realmente gostando, né? E estou aí. Já se vão já 30 e poucos anos. Quando você começou no cinema? Cinema? Cinema eu comecei, foi quando o Marcelo Caminho esteve aqui, no Brasil.
questão do racismo eu tomei consciência na Cruzada São Sebastião, porque uma vez nós montamos a vida de Cristo, né, da Maria Clara Machado, e a Maria Clara é aquela pessoa fantástica, especial, e que tinha um recado dela mesmo no texto, no livro publicado, que era para ser representado por pessoas de qualquer raça, de qualquer cor, a Maria, o José, o Jesus e tal. E é claro que a maioria dos estudantes da Cruzada São Sebastião eram negros, né? E esfavelados e tal. E eu estava lá no meio. E aí eu fui representar a Maria. Tem um ator, o Zaqueu, que representava Jesus e não sei o quê. E nós fomos meio que apedrejados pelos próprios moradores da Cruzada São Sebastião, que não acreditavam numa Nossa Senhora negra. Tipo assim, pra cima de mim não. Que papo é esse? Aqui esse Parque Lage era da Bresanzoni Lage, que foi uma grande cantora lírica, então ela fazia óperas aqui dentro e tudo. Quando eu comecei o Teatro Experimental do Negro, Pascoal Carlos Magno me deu uma lista dos amigos dele para eu vender os ingressos que eu estreiei no Municipal, fazendo Imperador de Ônibus, o Teatro Experimental do Negro. Foi também um movimento incrível, imagina os negros pela primeira vez no Municipal, que até então era só companhias francesas e grandes óperas internacionais. E nós fomos o primeiro grupo de negros a entrar no Municipal, eu estreiei ali. Então, eu vim aqui falar com a Bresanzoni Lage, e eu lembro dela na portaria com um chambre de chinês, de seda chinesa, com os bordados de dragões assim nas costas, e tinha 4 vasos imensos, daqueles vasos lindos chineses. Eu me lembrei de Alibaba e os 40 Ladrões. Então eu cheguei assim muito assustada com meus lindos 17 anos. Ela foi carinhosa, então eu expliquei que nós estávamos fazendo um teatro, não tínhamos dinheiro, e que estávamos vendendo os ingressos do Municipal para fazer a montagem. Então eu sempre que entro aqui eu lembro desse dia. Eu estava começando minha carreira e já era teimosa, já era muito atrevida. Divas Negras, o que mais me encanta é perceber que eles estavam já naquela época valorizando essas mulheres que estavam no cinema, e em boa parte dos filmes ou sendo coadjuvante ou quando estavam em primeira pessoa eram em filmes que só falavam de escravidão, né? Então é bem interessante eles trazerem uma perspectiva que colocavam essas atrizes num outro patamar, né? Que era um patamar de protagonismo, né? De defender os valores da cultura. Ele traz essa abordagem das mulheres negras dentro do cinema e dá voz para elas, né? Para falarem as dificuldades da atuação, a relação com os roteiros que eram passados para elas, né? De que maneira elas tinham espaço para criar dentro do papel que era dado para elas, né? E como essa coisa do protagonismo também, né? De estudar a atuação e de buscar sempre estar num outro papel que não só o papel de escravizado ou de subalterno, né? Então é um documentário bem interessante, assim, de referência mesmo do vídeo popular. E agora, um rápido intervalo do Vídeo Popular 30 anos depois. Voltamos já já.